Olha para mim. Mas como eu disse, o desafio não está no encontro consonantal. Agora você vai aprender o que é dígrafo. E ao final, a gente vai misturar tudo. Encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos. Então vamos lá. Agora que você sabe o que é encontro consonantal, o que é dígrafo? E qual é a diferença entre eles? Vem. Dígrafo. Dígrafo é o encontro de duas letras. Letras, você vai ver que as gramáticas chamam letras de grafemas. É a mesma coisa, tá? Para representar um único fonema, um único som. Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos. Você sabe que eu sou uma professora de concurso público, né? Sim, eu já dou aula há 20 anos e, por incrível que pareça, desses 20 anos de aula, eu lecionei, acho que uns 5 primeiros anos, eu lecionei em escola mesmo. O resto foi em concurso, E a minha vida inteira eu aprendi a formar uma pessoa para fazer prova. Então, eu sei preparar você para fazer prova. Eu sei te treinar. E eu sempre fiquei buscando, falei, o que as bancas, quando fazem as questões, o que o aluno tem que saber para não entrar nas pegadinhas das bancas? Então, eu vivo disso, eu vivo tentando quebrar as bancas para você se livrar delas. E aí eu descobri que o grande problema do aluno, as pegadinhas das bancas têm a ver com, então presta atenção para você não cair nessa. O que você tem que saber para resolver as questões de concursos? Você tem que saber a diferença de... Então, presta atenção que eu já vou colocar agora, que é para você ficar ligado. Você tem que saber a diferença de dígrafo consonantal para encontro consonantal. É isso que as bancas querem. Você, ao final dessa aula, isso tem que estar muito claro. Porque você já aprendeu o que é encontro consonantal. Você não aprendeu? O que é encontro consonantal? É uma consoante seguida da outra, na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. E o que seria o dígrafo consonantal? O dígrafo consonantal também é uma consoante seguida da outra, só que uma delas não é pronunciada. É isso que você vai ver agora treinando comigo. E uma outra pegadinha das bancas é a diferença entre dígrafo vocálico, que é o que você vai aprender agora, e o encontro vocálico. Encontro vocálico, você já aprendeu comigo, né? Você já viu que há 3 tipos de encontro vocálico. Você não viu no vídeo anterior? Ditongo, tritongo e hiato. Pois bem, agora o desafio vai ser você não confundir o dígrafo vocálico, que é o que você está aprendendo agora comigo, com o encontro vocálico. Você entendeu onde é que estarão as pegadinhas das provas? Você entendeu qual é o desafio? Agora que você entendeu, vamos embora resolver? Então, a gente vai resolver esses 2 desafios. Não confundir dígrafo consonantal com encontro consonantal, não confundir dígrafo vocálico com encontro vocálico. Fique ligado que a gente vai resolver isso agora. Dígrafo consonantal. Dígrafo consonantal é muito parecido com o encontro consonantal, mas depois fica bem diferente. Como assim? O dígrafo consonantal são 2 consoantes também. Só que essas 2 consoantes representam um único som. Ou seja, você tem uma consoante seguida da outra, só que uma delas não é pronunciada. Então, esses são os tipos aí dos dígrafos consonantais. E uma outra coisa também que me fez entender e não ficar decorando, eu sempre odiei decorar, para mim o certo é entender. Eu ficava assim, por que é dígrafo consonantal e por que é dígrafo vocálico? Por exemplo, por que o GU, o GU é o quê? G é consoante. U é vogal, não é? G é consoante, U é vogal. Por que esse dígrafo é consonantal, já que ele tem uma consoante e uma vogal? Por que ele não pode ser chamado de dígrafo vocálico? Até isso eu queria entender. Aí eu entendi que o dígrafo consonantal, ele é chamado assim porque o som de consoante é o que prevalece. No dígrafo consonantal, essa é a lógica. A consoante é que manda na sílaba. Ou seja, realmente você não escuta o som do U.
Você escuta o som do G. Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, guerra. Isso aqui é um dígrafo. Por quê? Porque você tem duas letras e um único som. E por que é um dígrafo consonantal e não vocálico? Porque é o som da consoante que prevalece. A vogal você nem pronuncia, entendeu? Tá claro isso para você? Então, dígrafo consonantal é muito parecido com o encontro consonantal, mas no final é muito diferente. Por quê? Porque também são duas consoantes, ou uma consoante e uma vogal, só que uma delas não é pronunciada. Tudo bem? Entendeu? Tá. Vem comigo. Dígrafos vocálicos. Os dígrafos vocálicos, agora vai ficar fácil. Dígrafo vocálico é o quê? No dígrafo vocálico, você também vai ter duas letras e um único som. Porque dígrafo é isso. Duas letras e um único som. Só que a vogal, o som dela é que prevalece. E essa vogal será uma vogal nasalizada, ou pelo M ou pelo N. Então, aqui estão os tipos de dígrafos vocálicos. Por exemplo, ó, andar. Isso é um dígrafo. Tá, mas vamos entender a lógica. Por que é um dígrafo andar? Porque você não pronuncia o N. Pare para pensar. Ó, você não pronuncia o N. Ó, olha como seria se você pronunciasse o N. Ó, seria anidar. Ó, não é estranho? Se esse N fosse pronunciado, se não houvesse um dígrafo, você falaria anidar. Mas você não fala. Por quê? Não fala. Esse N não é pronunciado, ele nasaliza o A. Ó, sendo é dígrafo, limpo é dígrafo, tonto é dígrafo e chumbo é dígrafo. Tudo bem? E por que dígrafo vocálico? Porque é o som da vogal que prevalece. Tudo bem? Olhe para mim. Você entendeu agora a diferença entre encontro consonantal e dígrafo consonantal? Você entendeu a diferença entre encontro vocálico e dígrafo vocálico? Vamos ver? Ainda não está muito claro? Vai ficar claro agora no exercício. Vamos embora lá. Exercício final, para fechar o vídeo. Eu coloquei aí. Você vai diferenciar encontro consonantal, dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. E se houver algum encontro vocálico aí no meio dessa história, a gente também vai marcar. Vamos lá? Atacar essas palavras. Vamos lá. Cravou. Então vem, ó. Cravou. O que você tem aqui nessa história? Vamos embora explorar tudo, ó. Você tem o C e o R. Tudo bem? C e o R. Então, é o encontro consonantal. Você pronuncia os dois, não é? É. Ó, você pronuncia o C e o R, ó. Crá, crá, crá. Se você pronuncia os dois, então não é dígrafo. Entendeu? Dígrafo é quando você não pronuncia um deles. Se os dois sons são pronunciados, então é encontro consonantal. Código 1. Vambora, vambora. Carne. Carne. Vem, ó. Carne. Olha pra cá. Adriana, é encontro consonantal? Primeira coisa que você vai... Presta atenção, que a gente está misturando tudo. Primeira coisa que você vai perguntar é, as duas são pronunciadas? Carne. Sim, as duas letras, os dois grafemas são pronunciados, o R e o N. Tá, beleza. Os dois são pronunciados, é um seguido do outro, encontro consonantal, E, ó, legal que era o encontro consonantal perfeito, que estava na mesma sílaba, e esse é o imperfeito, que são as sílabas diferentes. Você entendeu? Olha para mim. Olhe para mim que você está organizando aí, a gente está fechando essa aula, presta atenção. Encontro consonantal é uma consoante seguida da outra na mesma sílaba, que é o encontro consonantal perfeito, ou em sílabas diferentes, imperfeito, tanto faz. Nos dois casos aí, são encontros consonantais. Vambora! Barriga. Ó, eu tenho R e o R, são duas consoantes, mas é o som de uma única. Então, é um dígrafo e é consonantal, porque é o som de consoante que prevalece. 2. Chuvoso. Ó, CH.
Tá, são duas consoantes, tá? São duas consoantes. Agora eu tenho que decidir se elas são pronunciadas ou não. Se forem pronunciadas, é encontro consonantal. Se uma delas não for pronunciada, é dígrafo. Então, vamos lá. Ó, chuvoso, chuvoso. Você pronuncia esse H? Não, você não pronuncia. Se você pronunciasse, sabe como é que seria essa palavra se você pronunciasse? Seria assim, ó, seaguva. Seaguva. Você teria que falar algo desse tipo. Não, esse H não é pronunciado. É dígrafo. E é dígrafo consonantal. 2. Blusa. Uma consoante seguida da outra e as duas são pronunciadas. Então, é encontro consonantal. 1. Aspecto. Aqui eu coloquei 2 parênteses porque a gente tem 2 brincadeiras aqui, ó. Aspecto. Bom, primeiro, veja se você pronuncia todas essas consoantes. Você pronuncia todas? Ó, aspecto. Sim, você pronuncia o S, pronuncia o P, pronuncia o C, pronuncia o T. Então, você tem 2 encontros consonantais, 1 e 1. Porque todas as consoantes são pronunciadas. Tá entendendo? Tá, Adriana, eu tô entendendo. Então, vamos embora, vai. Em sangue, também dá pra gente brincar, ó. Sangue. Isso não é um dígrafo? Pare pra pensar. Ó, você pronuncia o N, você fala sani. Não. Esse N nasaliza o A, não é? Então, é um dígrafo. E é um dígrafo vocálico. Código 3. 3. Sangue. Tudo bem? Que mais, Adri? Que mais? Que mais que dá samba aí? Bom, tá vendo esse G e U? Tá. Isso é dígrafo? É, porque o U não é pronunciado. Você não fala sangue, você fala sangue. Esse U não é pronunciado, então é um dígrafo. Tá, Adri, é dígrafo consonantal ou vocálico? É consonantal porque é o som da consoante que prevalece. Então, dígrafo consonantal, código 2. Você entendeu? É por isso que sangue, isso não é um ditongo. Adriana, agora a ficha tá caindo. Veja se essa ficha caiu para você. Essa ficha tem que cair agora, porque a aula tá acabando. É a hora. É a hora. Olhe para essa palavra e me diga. Você sabe a diferença agora entre dígrafo vocálico e encontro vocálico? Dígrafo consonantal e encontro vocálico? Você consegue diferenciar? Bom, primeiro. Dri, isso poderia ser um ditongo? Não. Isso não pode ser ditongo? Não, não pode. Vou até colocar aqui, ó, e colocar um X em cima. Não é ditongo, porque esse U não é pronunciado. Se ele não é pronunciado, ele não é semivogal. Semivogal, vogal, elas têm que ser pronunciadas. Se não são pronunciadas, não são. Então, na verdade, esse U, coitado, ele nem tem som. Então, eu não tenho aqui um ditongo. Não há um encontro vocálico. E sim, agora eu vou colocar com marca-texto para diferenciar, ó. G-U. E sim, um encontro consonantal. Adriana, por que consonantal? Já te expliquei. Porque o som do G prevalece. Então, se esse U forma dígrafo com G, ele não pode formar encontro vocálico com E. Entendeu? Olhe para mim. Se o U forma um dígrafo, então ele não pode formar um encontro consonantal, porque ele não é pronunciado. Veja se essa ficha caiu. Era isso. Você tem que saber só isso para fazer as provas. Tudo bem? Bora mais. Palavra. Palavra. Vrá. Adriana, tô vendo aqui uma consoante seguida da outra. E as duas são pronunciadas. Se as duas são pronunciadas, é um encontro consonantal. Código 1. Beleza. Tampa. Ó, esse M forma um som? Não. Ele nasaliza o A. Então, ele não é um som, ele não é um fonema. Na verdade, eu tenho um dígrafo. E esse dígrafo é o dígrafo vocálico. Código 3. O A está sendo nasalizado. Tudo bem? Carro, ó.
É encontro consonantal? Não, porque uma das consoantes, não forma som, não é fonema. Tá, entendi. Então, não é um encontro consonantal, é dígrafo. E é dígrafo consonantal, código 2. Tá, pneu, pneu, pneu. Olhe pra mim, olhe pra mim. Tem que pronunciar, senão você não vai resolver, ó. Pneu. Adriana, esse P é mudo? Não, esse P não é mudo. Você tá pronunciando, ó. Pneu. Então, se o P é um fonema, é um som, e o N é um som também, então eu tenho aqui um encontro consonantal. Código 1. Quando as duas consoantes são pronunciadas, elas formam encontro consonantal. Ó, banco, dígrafo. Ó, o N não é fonema, ele nasalizou o A. Então, é um dígrafo vocálico, código 3. Prata, o P e o R são pronunciados? São pronunciados. Então, se os dois são pronunciados, é um encontro consonantal. 1. Coisa linda. Nosso! Os dois S's formam um único som. São 2 grafemas e um único fonema. Código 2, dígrafo consonantal. Gnomo, 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 é só pronunciar. Você vai ver que você pronuncia os dois. Então, se você pronuncia os dois, encontro consonantal. Código 1. Vambora mais, saideira, saideira, vem. Passarinho. Em passarinho, eu tenho o SS, que é um dígrafo, código 2, um dígrafo consonantal. E o NH, que é outro dígrafo, código 2, um outro dígrafo consonantal. Depois, piscina. O S e o C, não, né, eles formam um único som, não é isso? Você não fala piscina, você fala piscina, né? Então, código 2, outro dígrafo consonantal. Depois eu tenho a palavra tonto. Tonto, esse N, nasaliza o O. Então, se ele nasaliza o O, é um dígrafo vocálico. É a vogal nasalizada, código 3. Depois, trono, eu tenho T seguido do R, encontro consonantal, as duas consoantes são pronunciadas. Salsicha, em salsicha, eu tenho uma consoante seguida da outra, e as duas são pronunciadas, encontro consonantal, código 1. E depois eu tenho CH, que formam um dígrafo consonantal, código 2. Pêssego, outro dígrafo consonantal, código 2. Depois, psicose, ó, os dois sons são pronunciados. Os dois sons são pronunciados. Psicose, psicose. Você pronuncia o P e o S. Então, eles formam encontro consonantal 1. Imundo, esse N nasaliza o U. É um dígrafo vocálico, código 3. Tudo bem? É isso aí. Próximo bloco. Agora que você já sabe tudo, confia em mim, você sabe tudo que você precisa saber para resolver qualquer embate. Agora é só treinar. Roda a vinheta. Vamos lá.